Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente não se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao sacrifício vivo do meu Salvador. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Olá, primeiro ano, como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. A tia Deise está aqui para mais uma videoaula com vocês, tá certo? E nós hoje iremos estudar um pouquinho de história, a história da Páscoa, assim como a musiquinha que a tia Deise começou cantando para vocês. Tia Deise, mas nessa música que a senhora trouxe, você começou cantando dizendo que não foi o coelhinho que morreu na cruz, que quem foi crucificado foi Jesus. Não estou entendendo. O que significa essa Páscoa? Que eu acho que a Páscoa é só para comer o chocolate. O ovinho ali que eu ganho do meu papai, da minha mamãe, de alguém muito especial, que eu dou isso para alguém. E o coelhinho. Quando eu lembro da Páscoa, eu lembro logo do coelhinho. Será, primeiro ano, que a Páscoa é somente isso? Qual será a história da Páscoa? Será que tem outros símbolos, outros significados? Então vamos lá aprender um pouquinho mais? Olha só, a Páscoa é uma comemoração, né, dos cristãos, tá certo? E para os cristãos, tá certo? Existe um outro significado, outros símbolos que nós também usamos para representar a Páscoa, tá certo? E o que é a Páscoa? Simboliza a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. O quê? Ressurreição. Ele passou da morte para a vida, certo? E para os cristãos, não é o coelhinho que representa a Páscoa, mas sim a ovelhinha ou cordeiro, tá certo? Jesus Cristo é como se fosse uma figura do cordeiro, tá certo? E ele fez todo esse sacrifício pela humanidade para tirar os pecados que existiam. Como assim, tia Deise? Tudo aquilo que as pessoas há muitos anos atrás, há 2020 anos atrás, haviam fazendo, né? Estavam fazendo, estava deixando Deus muito triste e às vezes muito bravo pelo que as pessoas estavam fazendo. E ele enviou o seu filho, seu único filho, Jesus Cristo, para nos dar a vida eterna. E Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo, ele fez maravilhas, ele curou, ele dava comida às pessoas, ele dava amor, ele conseguia entender, ele tinha um coração muito puro, muito perfeito. E ele era tido como um símbolo aqui, ó, o cordeirinho, tá certo? Aí, infelizmente, né, por conta do pecado, as pessoas estavam como se fossem cegas, não entendia o que Deus tinha mandado de presente para aquelas pessoas, para livrar eles do pecado. E ele veio cumprir, tá certo? E como um cordeiro, né, teve na quinta-feira, ele se reuniu com os seus discípulos, teve uma linda ceia, tá certo? Eles comeram, eles conversaram, e havia um que o traiu, que vendeu Jesus Cristo, porque eles estavam procurando para matar. E na sexta-feira, ele foi morto, tá certo? E naquele tempo, as pessoas que eram tidas como malfeitores, pessoas que foram presas por coisas ruins que fizeram, mas Jesus Cristo não tinha feito nada de mal, ele não tinha feito nada de ruim, mas ele foi preso como um daqueles malfeitores. E ele foi crucificado na sexta-feira. E naquele dia, muitas pessoas ficaram tristes, perceberam o mal que tinha feito. Só que, mesmo com todo aquele sofrimento, com toda aquela tristeza, como se tudo tivesse acabado, né? Por conta daquele
Jesus Cristo, que era como se fosse o cordeirinho que representava, que veio para limpar o pecado do mundo, quando foi no domingo, ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele passou da morte para a vida. E quando ele ressuscitou, né, ele está agora sentado no céu com Deus e cuida de todos nós. Então, para os cristãos, tá certo? A Páscoa simboliza isso, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E todos os anos, seguindo um calendário que muda as datas, mas é sempre, geralmente no mês de março e de abril, se comemora a Páscoa, que simboliza a vida de Jesus Cristo. É um momento para a gente refletir o que a gente está fazendo, pensar em todo o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós, para nos dar vida e vida em abundância, tá certo? E para nós cristãos, existem alguns símbolos que representam a Páscoa, tá certo? Olha só, os símbolos a tia Deise trouxe aqui. O pão, que simboliza o alimento, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tá certo? A cruz, que representa o sacrifício vivo que Jesus Cristo fez por nós. E o vinho, que simboliza o sangue de Cristo, aquele, né, que nos purificou, tá certo? Então, são símbolos cristãos, tá certo? Que representa a Páscoa. Ô tia Deise, mas aí onde é que entra o coelho e o ovinho da Páscoa que todo mundo fala? Olha só, existem pensamentos diferentes e alguns cristãos, eles também acreditam que o coelho e o ovinho da Páscoa, ele tem relação com o cristianismo, tá certo? Algumas pessoas acreditam que não e outras que sim, tá certo? Alguns cristãos associam a imagem do coelhinho por ser um animal muito fértil. Como assim, tia Deise? É um animal que tem vários filhotes com muita frequência. E esses filhotes aqui representam as pessoas, tá certo? Como se fosse a fertilidade, a vida, tá bom? E os ovos representam as pessoas. Ô, tia Deise, mas coelho, ele bota ovo, ele põe ovo? Não. E por que o ovinho da Páscoa? Por que será que tem o ovo? O coelho não é galinha para botar ovo, né? E por que será que tem o ovo? Olha só, essa cultura do coelhinho da Páscoa, do ovo, do ovinho de chocolate, ela veio lá atrás. Lembra que a tia Deise falou que existem culturas diferentes, pensamentos diferentes e que a gente precisa respeitar? Pois bem, aqui no Brasil, há muitos anos atrás, chegaram algumas pessoas da Alemanha, tá certo? E eles trouxeram com eles uma cultura, que é o povo germânico, né? Uma cultura dizendo que as pessoas davam ovinhos coloridos. Como assim? Segundo eles, existia uma lenda, uma história contada, que existia uma mulher muito pobre. Aí ela não podia dar outras coisas aos filhos dela. E ela pegou alguns ovinhos e pintou aqueles ovinhos, enfeitou eles e colocou escondidinho na casa dela, para que as crianças fossem procurar aqueles ovos. E as crianças, ao acordarem pela manhã, saíam procurando aqueles ovinhos. Só que diz a lenda que quando as crianças estavam lá procurando os ovos, passou um coelhinho correndo e eles atribuíram que aqueles ovos eram do coelho. Então ficou sendo esse símbolo, o coelho e os ovos, tá certo? Os ovos simbolizando as pessoas como as boas-vindas. Por quê? Os chineses, eles presenteavam as pessoas com ovos coloridos. E quando as pessoas recebiam aqueles ovos, era como se eles estivessem desejando boa sorte para ela. Então tinha toda uma simbologia, entendeu? Como se o ovinho estivesse representando um presente, a vida, e o coelho, a fertilidade, o crescer, a abundância, tá certo? Mas para muitos cristãos acreditam que o coelho é uma representação disso na Páscoa, da vida, tá certo? Da fertilidade, das coisas boas, e o ovinho como da vida. E com o passar do tempo, as pessoas começaram a comercializar isso, em que todas as vezes na Páscoa
as pessoas ganham de presente o ovinho, porque até então, lembra dos japoneses que eles davam esses ovos como boas-vindas, como um desejo de boa sorte para as pessoas? Era ovinho de galinha, apenas pintadinha a casca. E as pessoas depois foi mudando, começou a dar ovinho de chocolate. E nos dias de hoje, quando a gente fala de Páscoa, a gente lembra logo do quê? De comer chocolate, que é muito gostoso, não é verdade? Em que a gente recebe de presente de alguém o ovinho da Páscoa como se fosse o coelho que estivesse nos dando, que estivesse tendo aqueles ovos. Porém, a gente tem que entender que, diante da história, tá certo? O que representa a Páscoa cristã, que significa, né? A Páscoa cristã, nós vemos que o símbolo principal não é o coelhinho, mas sim a ovelhinha ou o cordeiro, tá certo? Deu para entender? Mas existe o quê? O respeito pelos pensamentos diferentes, não é verdade? Por culturas diferentes. Deu para entender o primeiro ano? Olha só, como tarefinha para vocês, a tia Deise vai pedir que vocês, junto com os pais, pesquisem na internet sobre símbolos da Páscoa, tá bom? O cordeiro, o coelho, o ovo, como a tia colocou, o pão, a cruz, o que significa esses símbolos? Então a tia Deise vai querer o quê? Pode ser numa folhinha de papel ofício para vocês depois colarem no caderninho, ou também pode ser no próprio caderno. Faça uma pesquisa, um texto pequeno. O significado do cordeiro na Páscoa. Aí vocês, junto com o papai e a mamãe, fazem esse processo da leitura. A mamãe vai lendo direitinho. Se nós estivéssemos juntos, a tia Deise ia montar um cartaz como vocês, mostrando os símbolos da Páscoa, tá certo? Com a imagem e pequena frase, um parágrafo pequenininho, e a gente faria a leitura espelhada. Mas como nós não estamos juntos, fica um pouco mais difícil de fazer, não é verdade? Para a tia colar, ampliar, explicar para vocês. Então, o que a tia Deise quer? Se puder imprimir, bem, mas é legal a gente produzir também o nosso desenho, tá certo? Escolhe 2 ou 3 símbolos da Páscoa, faça o desenho e do lado ou abaixo escreva o significado desse símbolo na Páscoa. Tá certo, meus amores? Deu para entender? Na dúvida, pausa o vídeo, volta e explica. E ouve novamente o vídeo da tia Deise. Outra coisa, a tia também vai deixar um vídeo para que vocês possam assistir e entender melhor sobre o que significa a Páscoa, tá certo, meus amores? Deu para entender? Que não foi o coelhinho que morreu na cruz, mas sim Jesus, tá bom? E o significado de cada um deles. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Façam a produção bonitinha, organizada no caderno, iniciando com a letra maiúscula, prestando atenção no espaço de uma palavrinha para outra. Faça tudo organizadinho no caderno, porque isso vai servir como registro da aula, tudo bonitinho, tá certo? Façam o desenho, podem colorir. A ovelhinha, se vocês preferirem, pode colar o algodão para representar o pelinho dela aqui, tudo bonitinho. Caprichem e mandem no grupo para a tia Deise ver com vocês, tá certo? Como também a produção, se vocês decidirem e quiserem também pesquisar o que significa o ovo e o coelhinho, fique à vontade, tá bom? Para fazer o desenho, a pintura e registrar de forma escrita no caderno o significado desses símbolos, tá certo? Então, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Beijos!